Olha só, deixa eu te contar um negócio muito especial de Deus. Você sabia que Deus é o nosso Pai? E graças a Deus, que uma das suas características é que ele é um Pai paciente. Já pensou se ele não fosse um Deus paciente? Porque nós somos filhos trabalhosos. Somos ou não somos? Quem é aqui que nunca deu trabalho pro pai terreno que atira a primeira pedra, né? Que joga a primeira pedra aí, o que acuse. Imagine se nós já demos trabalho para nossos pais terrenos. Imagine para o nosso Pai Celestial. Mas graças a Deus, que Ele é um Pai paciente. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Para você aprender mais e mais sobre esse Pai amoroso e paciente que cuida de nós e tem tanta paciência com nós, filhos um pouco trabalhosos. Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Elton Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal Jesus Mais. É isso aí, pessoal. Tô feliz porque você está aqui com a gente para mais uma vez ouvir uma palavra, mais uma vez aprender um pouquinho sobre uma das características paternas de Deus, que é a paciência. Eu fiquei pensando sobre isso, sabe, ao meditar na palavra e agradecendo a Deus, pessoal, não vou mentir não. Porque se não fosse a paciência de Deus, nós já teríamos sido consumidos, não é verdade? Vamos lá, vamos ver o que o texto diz? Eu queria ler com você aqui no livro de Salmos, Salmo de número 86, versículo 15, que diz assim, olha só. Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e misericordioso. Olha só que interessante, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Olha só que interessante, pessoal. O salmista Davi, aqui, ele está dizendo para o Senhor, Senhor, tu és um Deus compassivo. Ele começa a dar algumas características de Deus. Tu és um Deus compassivo e misericordioso. Até aqui tudo normal. Só que eu acho interessante, porque ele vai colocar agora um advérbio para intensificar a próxima qualidade que ele vai colocar. Ele colocou, olha, muito paciente. E aqui eu já começo a rir porque acho interessante, porque o nosso Deus é muito paciente. Por quê? Porque, meu amigo, para lidar conosco, para lidar com as pessoas, para lidar com o ser humano, realmente precisa de muita paciência, não é verdade? Olhe para cá, seja sincero. Lidar com pessoas é difícil ou não é? Tem as pessoas que dizem por aí que é melhor cuidar de bicho do que cuidar de pessoas, não é verdade? Mas é bom cuidar de pessoas. Por mais que dão trabalho, por mais que nós somos trabalhosos, é gratificante cuidar de pessoas. E Jesus coloca aqui, e o salmista coloca aqui dizendo o seguinte, olha, Deus é compassivo, misericordioso e muito paciente. Uma das características paternas de Deus é que ele é um pai paciente. Você sabia disso? Acho que já, né? Porque para lidar conosco tem que ter paciência mesmo. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus sempre foi paciente com seus filhos. Desde o início da criação do mundo, desde toda a história de Israel, desde todo o percurso de Jesus na terra também, nós vimos o quanto ele é paciente. E o quanto nós somos agraciados ou privilegiados por termos um pai assim. Você já pensou se nosso pai fosse um pai ranzinza, um pai rancoroso, um pai amargurado, que descontasse a raiva em nós, que ficasse brabo de nós e não soubesse nos aconselhar da maneira correta? Seria horrível. Já imaginou se o nosso Deus fosse um Deus assim? Mas não. O nosso Deus, ele é um Deus paciente. Claro que nós já gravamos um vídeo aqui, já lançamos aqui no canal sobre o nosso Deus é um pai que corrige. Ele corrige, mas ele também é um pai paciente. É um pai paciente, mas também corrige, tá bom? Uma não anula a outra. Nós temos que entender que o nosso Deus é paciente quando tem que ser paciente, mas ele corrige quando tem que corrigir, tá bom? Guarde isso aí no seu coração. E quando eu olho para o texto sagrado, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que em vários momentos Deus ele foi paciente com o seu povo. Principalmente, uma das histórias que eu posso trazer aqui para nós nesse vídeo é quando o povo estava caminhando pelo deserto. Você conhece de Bíblia, você sabe que quando o povo saiu do Egito, eles murmuravam dia após dia para Moisés. Eles reclamavam de tudo. Eu fico brincando, se amanhecesse sol, eles reclamavam, se amanhecesse frio, eles reclamavam, se tinha comida, eles reclamavam, se não tinha comida, eles reclamavam, se estavam caminhando, eles reclamavam, estavam parados, eles reclamavam. Por quê? Porque o povo, ele era um povo que reclamava de tudo. Basta você ler os livros que vai narrar a história de Êxodo ali, quando eles estão saindo do Egito, você vai ver que eles reclamavam de tudo, murmuravam de tudo. E olha só, mesmo assim, Deus era um Deus paciente. Deus, como pai, era um pai paciente. Eles reclamavam da comida, reclamavam da caminhada,
reclamava que estava com sede, sabe? E aí nós olhamos para isso, não sei você, às vezes você tá lendo lá e fala, nossa, mas pensa num povinho chato, pensa num povinho ingrato, pensa num povinho que tem tudo ali, Deus está providenciando tudo, Deus está fazendo milagres para eles verem ali no deserto, porque para mim, um dos textos bíblicos que mais fala de milagre é no deserto ali, quando o povo está caminhando. E aí, mesmo assim, o povo é ingrato, murmura. Tem Deus como Pai cuidando de tudo, provendo tudo, e mesmo assim está murmurando. Mas escute, pessoal, muitas vezes nós agimos do mesmo jeito. Deus, o nosso Pai, Ele tem cuidado de nós, tem dado tudo para nós, muito além daquilo que nós merecemos. Tem sido paciente conosco, porque muitas vezes nós entristecemos o nosso Pai Celestial. E mesmo assim, Ele é paciente. Eu acho interessante essa ilustração, porque eu vejo como que muitas vezes nós somos ingratos, porque o Heitor, às vezes, ele tá comendo e tá reclamando da comida, fala, não quero essa comida, não. Às vezes eu chamo ele pra ir pra escola e falo, não quero ir pra escola, não. Aí eu chamo ele pra fazer alguma coisa, não quero isso, não sei o que, começa a reclamar de algumas coisas que ele tem. Aí eu tenho que sentar, como o pai fala, filho, agradeça a Deus pela comida. Filho, agradeça a Deus pela roupa. Agradeça a Deus pelos pais, agradeça a Deus por tudo que você tem, porque tem pessoas que não têm aquilo que você tem. Então seja grato. E muitas vezes nós, pessoal, estamos agindo diante do nosso Pai Celestial de forma ingrata, reclamando, falando, Deus, mas por que minha casa é assim? Deus, por que minha vida é assim? Deus, por que eu não tenho isso? Deus, por que eu não tenho aquilo? Quantas e quantas vezes, pessoal, para pensar aí, você já parou reclamando com seu Pai Celestial por coisas desta terra? E o nosso Pai Celestial, eu quero que você olhe para a paciência que Ele tem conosco. Olhando para nós, murmurando, reclamando, falando, não sei o que, reclamando toda hora. E Ele lá, paciente, nos aconselhando, tentando nos apaziguar, tentando acalmar o nosso coração. Porque é assim que o nosso Pai faz. É assim que nós devemos fazer com o nosso filho. Agir com sabedoria, ser paciente com ele. A Bíblia fala em Provérbios que é melhor o homem ser paciente do que ser guerreiro. E o nosso Pai é um Pai paciente. Se Ele é paciente, nós temos que ser pacientes também. Então guarde isso aí no seu coração. Seja grato a Deus por Ele ser um Pai paciente. E aproveite a oportunidade de ser um bom filho com esse Pai paciente. Porque para pensar, é interessante porque nós olhando para os outros é fácil. Agora quando a gente vai olhar para nós, é um pouco mais difícil, né? Dói mais. Então olha só, imagina quando você vê um filho que abusa do pai, da boa vontade do pai. Qual o sentimento que você tem? Aquele pai que é bonzinho, e o filho sabe que o pai é bonzinho, sabe? O pai é paciente, ele apronta porque sabe que o pai vai ser paciente com ele, vai ser tranquilo ali e tal. O que você sente? Você não sente um certo incômodo ali? Você não fala, poxa, esse filho aí é espertão, né? Esse filho aí abusa da boa vontade do pai dele. Só porque o pai dele é bonzinho, só porque o pai dele é paciente, esse filho abusa, né? Assim que nós sentimos, esse sentimento que aflora no nosso coração. Mas e quando é nós que estamos agindo com o nosso Pai Celestial de forma assim, zombando dele, aproveitando da boa paciência que ele tem? Então que você possa colocar no seu coração, desejar ser um bom filho. Um filho que não abuse da boa vontade do pai, mas que seja grato pela paciência e escute as correções que ele vai te fazer com paciência, com amor ali, que você possa valorizar, sabe? Essa paciência desse Deus Todo-Poderoso, desse Pai misericordioso e bondoso para com você. Eu não podia terminar esse vídeo, pessoal, sem te lembrar um detalhe. O nosso Deus é um Deus paciente. O nosso Pai é um Pai paciente, mas no momento certo ele corrige. Tem um vídeo aqui que eu quero deixar a indicação para você. Assista o vídeo sobre uma das características paternas de Deus é a correção. Tá bom? Assista, porque você vai ver que o nosso Deus também corrige. O nosso Deus é paciente, mas ele corrige. Olha só, Josué e Caleb foram os únicos que peregrinaram pelo Egito, pelo deserto ali, e entraram. Por quê? Porque aquele povo que murmurou, eles morreram, só entraram seus filhos. Então, ou seja, Deus, ele é um Deus que corrige. Moisés desobedeceu a Deus lá quando ele tocou na rocha para poder sair água. E o que ele fez? Não entrou na terra prometida. Eu vejo durante toda a história da Bíblia Sagrada que nosso Deus é um Deus paciente. Mas chega um momento que ele tem que corrigir o seu filho. Chega um momento, não é que a paciência dele se acaba, mas ele tem que corrigir para não deixar a gente sair do prumo. Tá bom? Então, nosso Deus é um Deus paciente. Nosso Pai é um Pai paciente. Mas ele também nos corrige. Desfrute desse momento de paciência com seu Pai maravilhoso e faça o melhor para agradá-lo sempre, tá bom? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, tá bom? Compartilhe esse vídeo, pessoal. Deixa aqui a sua curtida, tá bom? Comente também, é muito importante para nós gostamos de responder vocês. E não se esqueça, hein?
você pode ter sempre mais de Jesus. Que Deus te abençoe.